Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, bem-vindo ao canal Robson Ferreira. Você já deve estar acompanhando aí as aulas de VPN. Essa aqui é a segunda aula. Eu peço que você se inscreva no canal aí que está aí embaixo. Tem um cardzinho aí que tem o vídeo da aula anterior e também tem a parte de instalação de uma máquina virtual do pfSense, que é a parte básica de instalação para quem tiver dúvida na instalação do pfSense, correto? Bom, na aula anterior, então, fazendo um overview aí, na aula anterior a gente viu como é que ia funcionar a nossa infraestrutura, né? Como é que ia funcionar essa instalação aí que a gente tem, tá? Pois bem, então eu tenho lá, relembrando um pouquinho, eu tenho essa situação onde o cliente vai tentar conectar num firewall que está lá no Google Cloud, nesse IP que está na tela aqui, que é o 35.208.199.204. Pessoal, assim, esse IP aqui ele é um IP dinâmico, tá? Ele, conforme o Google me fornece, pode ser que altere nas outras aulas, mas aí eu vou avisando, tá? Na aula de hoje não alterou porque eu não desliguei a máquina virtual. Bom, qual é o primeiro passo, tá? Além da gente... Deixa eu só esclarecer alguma coisa aqui, que é o seguinte, tá, pessoal? O Google Cloud, ele funciona mais ou menos como a gente tem na rede de casa, tá? Quando você trabalha com um roteador fazendo a comunicação entre o host e o provedor, né? Então, quando nós temos esse tipo de rede, certo? Nós temos um modem no meio do caminho aqui. Não é esse cenário exatamente, mas para elucidar um pouquinho o que vai acontecer lá, que a gente vai perceber que tem uma coisinha um pouquinho diferente. Vou colocar aqui um equipamento aqui qualquer para a gente tentar emular como se fosse um modem, tá? Então aqui no meio do caminho, tá? Dentro do cloud da Google lá, eu tenho um firewall, o firewall do Google, né? Tá? Esse firewall do Google, ele está recebendo esse IP aqui, 35.208.99.204. Então, quando eu discar esse endereço de IP, não é exatamente no firewall que eu vou estar chegando, tá? Eu vou estar chegando no firewall do Google, tá? Só que o Google, ele cria o quê? Ele cria uma DMZ para o meu firewall. Então, ele repassa tudo que chegar nesse IP aqui para o meu firewall, para a porta do meu firewall aqui interno. Então, no cenário lá, a gente vai ter uma outra rede aqui, ó, que vai ser a rede 10. Deixa eu me lembrar aqui, qual é o IP que nós estamos lá. Aqui, ó, eu tenho aqui no próprio Google aqui, ó, 10.128, tá? Então, eu tenho uma rede 10.128, 128.0.0/24, se eu não me engano, tá? Então, essa rede aqui, ela tá aqui no meio, certo? Então, para vocês não estranharem por que o IP do servidor não vai estar o IP da interface externa, porque é exatamente como se a gente estivesse na nossa casa. O provedor nos disponibiliza um endereçamento de IP para o modem, porém, a máquina interna nossa recebe um endereço de IP não roteável na internet. Então, a nossa máquina recebe um IP 92, 10, enfim... É exatamente isso que está acontecendo no Google lá, com a diferença que lá é uma nuvem do Google onde eu consigo fazer o roteamento de todos os pacotes que chegarem nesse endereço para dentro desse firewall aqui. Bom, vamos entender aqui, ó, vamos conectar no firewall lá, então eu já tenho o firewall instalado no Google. Não vou mostrar como instalar o firewall no Google porque o objetivo da aula não é a gente trabalhar no Google Cloud, tá? E sim entender o conceito de VPN, de firewall enfim, do roteamento da interface ali. Então, o objetivo aqui não é a gente ver o Google Cloud. Caso surja essa demanda, a gente pode trabalhar aí e ver a questão de como que funciona o Google Cloud lá, tem umas peculiaridades. Bom, voltando ao pfSense aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a interface, tá? Então aqui em status interfaces, certo?
a gente tem nossas interfaces do nosso pfSense. Então a gente tem a WAN, certo? Então a gente tem que entender que o pfSense ele sempre cria uma WAN e uma LAN, certo? Então a ideia é que WAN é a partir da conexão à internet e a LAN a nossa rede interna. Observem que no meu endereço de IPv4 da minha WAN pegou o 10.128.0.7, ou seja, o Google, tá, me forneceu 10.128.0.7. Aquele IP que a gente tem lá externo, tá, o 35.208.199.204, ele está sendo roteado, tá, está sendo repassado todos os pacotes que chegam nesse IP para esse IP 10.128.0.7, tá? Então vai ficar exatamente como no cenário que nós temos deixa eu abrir aqui, que eu tinha desenhado aqui. Então chega aqui, todos os pacotes chegam nesse roteador do Google aqui externo e repassam para dentro do nosso endereço de IP interno, tá? Então obrigatoriamente para eu chegar nessa rede aqui eu tenho que passar por todo esse caminho, tá? Pois bem, deixa eu abrir minha máquina virtual aqui, que vai fazer as vezes do notebook, tá? Eu vou abrir aqui meu Windows 10. Vou abrir aqui meu Windows 10, que está instalado aqui na minha casa. Então eu vou conectar lá no Google através dele. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá, pessoal? A conexão. Eu vou executar aqui um trace route, tá? Dessa máquina virtual até o Google lá, tá? Vou executar na minha máquina física aqui pra gente entender um pouquinho, independente da máquina virtual ou não, tá? Vou executar da máquina física pra gente conseguir entender. Pois bem, eu abri aqui o CMD do Windows, tá? Da minha máquina física, e eu vou dar um tracert, tá? O tracert, para quem não sabe, é um rastreador de caminho, tá, pessoal? Ele vai me dizer por onde o pacote está passando para chegar até aquele destino, tá? Pode ser que tenha no meio do caminho roteadores que não queiram que saiba que está passando por ele. Então aí aparece um asteriscozinho ali, mas no geral ele identifica o caminho. Então eu dou esse tracert aqui e ele vai mostrar como que eu estou chegando lá no Google, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui, ó, onde ele vai começar a rastrear o caminho de como chegar lá no Google, ó. Então ele vai calculando esse tempo aí, porque ele vai fazendo o ping conforme a evolução de cada roteador. Ele vai até o roteador, dá um ping, volta, e aí assim ele vai fazendo todo o caminho até chegar no Google lá, tá? Então aí tá aparecendo toda a conexão por onde eu estou passando, tá? Passando pelos roteadores da NET. Enfim, vai evoluindo aí o pacote. Vamos esperar ele chegar até o Google lá. Observem o seguinte, pessoal. A gente consegue identificar que o pacote ele está passando por diversos roteadores, tá, na internet. Cada roteador, isso aí é o gateway da rede que ele está para a próxima rede, tá? Então ele está passando por diversos roteadores até chegar no meu destino, que é o Google, tá? O que acontece? Isso vai me servir para eu saber o caminho que o pacote está fazendo até estabelecer a conexão VPN. Depois de estabelecida a conexão VPN, a gente vai fazer uma rota que o pacote, para chegar na rede interna aqui, ele vai aparecer apenas um salto, certo? Por isso que eu estou fazendo esse teste aqui antes, para a gente conseguir identificar exatamente o que está acontecendo nos pacotes, tá ok? Então, pessoal, foi feito aí o roteamento, ele está fazendo ainda o roteamento aqui até a gente chegar nesse endereçamento de IP aqui. Mas como eu disse, vai ter alguns roteadores na internet que não vão possibilitar fazer esse tipo de rastreio. Mas isso não impede o pacote de chegar, apenas o rastreio não está ocorrendo, tá? O que a gente vai fazer então? Vamos lá no Firewall, tá? Então a gente identificou que... outra coisa, se eu der um trace route de lá, da minha máquina, ou seja, daqui da minha máquina de casa, para o 10.128.0.0.7, tá?
eu não vou conseguir chegar nele, porque isso aqui é um endereçamento de IP não roteável na internet, tá? Então eu não consigo chegar nele, eu só vou conseguir chegar naquele endereço do Google que eu falei, né? Que é 35.208.199.204, ok? Então, vamos começar entendendo primeiro. Para eu começar a trabalhar com a VPN no pfSense, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar com certificados, tá? Então a gente tem aqui em System, tá? Aqui no pfSense, System Cert Manager, tá? Aqui em Cert Manager eu vou começar a trabalhar com os certificados no pfSense, certo? A primeira parte que eu tenho que fazer é criar uma autoridade certificadora, tá? Eu vou criar aqui autoridade certificadora, autoridade certificadora, certo? Aqui tem os parâmetros dela, tá? São parâmetros de criptografia, o tamanho da chave, tamanho do certificado. Aqui qual é o país, aqui qual é o estado, aqui qual é a cidade, aqui qual é a empresa, Robson Ferreira. E aqui qual a organização, vamos colocar departamento de TI, tá? Aqui embaixo, tá? Salvei. O que é autoridade certificadora? Caso vocês tenham uma dúvida, tá? Autoridade certificadora é a autoridade responsável por emitir certificados, tá? O que vocês encontram na internet? Na internet a gente encontra, por exemplo, a CertSign, a gente encontra a SafeWeb, enfim, diversas autoridades que são regulamentadas para emitir um certificado, certo? Porém, para um cenário onde a gente está trabalhando na empresa, a gente não precisa para essa situação ter um certificado válido na internet, porque o certificado ele é interno nosso. Então por isso a gente cria uma autoridade certificadora, tá? Para gerar os nossos certificados para cada cliente ou para cada firewall, se a gente estiver trabalhando com point to point, ou seja, um servidor conectando no outro. Não é o nosso caso do cenário que a gente vai montar aqui. Também, se quiserem, a gente pode trabalhar nesse cenário de montar uma filial conectando na outra tranquilamente, futuramente, se houver a demanda para isso, tá? Bom, então eu gerei uma autoridade certificadora que vai ser a responsável por emitir meus certificados, tá? E vou em certificados, certo? Em certificados a gente já tem um certificado que é o certificado do servidor, tá? Esse aqui ele é padrão para conseguir abrir a interface web do servidor, certo? Então a gente vai gerar um novo certificado, tá? Vai criar um certificado interno. Vamos colocar aqui, vamos colocar certificado servidor, tá? Por que o certificado servidor? Porque o servidor precisa ter um certificado. Aí aqui ele pede common name, é um nome comum, né, para o certificado. A gente vai colocar, né, certificado servidor, tá? Aqui continuam as mesmas informações. E aqui, pessoal, ó, aqui a gente precisa mudar para certificado de servidor, tá? Altera para certificado de servidor, salva, tá gerado o nosso certificado, certo? Bom, nessa segunda aula que a gente está fazendo hoje, eu vou mostrar a conexão VPN utilizando TLS SSL, tá? Então, a gente vai trabalhar com conexão TLS SSL, não vamos estar trabalhando com autenticação de usuário no AD ainda, tá? Vamos estar trabalhando com compartilhamento de chaves, tá? Vocês vão ver que é seguro, funciona, tá? Porém, a gente tem aquela falha que é a troca da chave, tá? Então, a gente precisa, de alguma maneira, passar a chave para o cliente, tá? Bom, vamos em VPN aqui, no pfSense, abre ali o VPN, tá? Tem server, client specific overrides e wizard, tá? A gente vai em server aqui, a gente vai criar um servidor, certo? E aí aqui a gente tem, né, o peer-to-peer e a gente vai procurar Remote Access SSL TLS, tá? Esse Remote Access SSL TLS é o que vai gerar o primeiro cenário que a gente vai estar montando, tá? Porta, eu vou alterar para 1197 porque foi a porta que eu abri no firewall do Google, tá? O que acontece, pessoal? Estou trabalhando com o DP, tá ok? Assim, ó, a porta, tá? Eu abri a 1197 no Google, por isso que eu estou usando a 1197.
Quando vocês estão trabalhando no cenário onde, por exemplo, na casa de vocês, vocês vão provavelmente fazer um forward de portas naquele modem, seja da NET, da Vivo, da Oi. Vocês vão dizer que tudo que chegar na porta tal, no endereço de IP externo do meu modem, vai ser redirecionado para uma porta tal, endereço tal na minha rede interna, certo? Foi isso que eu fiz, por isso que eu não vou mudar a porta, eu vou manter a 1197. Se vocês forem fazer esse cenário na casa de vocês, vocês têm que ir no modem de vocês, abrir a porta e direcionar para o IP que o Firewall de vocês está pegando na interface WAN. Tá ok? Bom, vamos adiante então, né? A gente tem aqui 1197 e tal, vamos colocar aqui conexão VPN 1197. Isso aqui é só um descritivo porque facilita na hora de identificar quando a gente tem mais de uma conexão, tá bom? TLS. Bom, aqui entra a parte do TLS, tá? Que é a criptografia da nossa conexão. O que acontece, pessoal? Se a gente deixar marcado Use TLS e desmarcar essa opção, ele vai abrir um quadro aqui para a gente colar uma chave de criptografia que a gente já tenha. Por exemplo, eu gerei uma chave TLS e eu quero usar ela. Eu posso fazer isso e aí ele vai estar utilizando a chave que eu colar ali dentro. Porém, como eu não tenho ainda, eu coloco automático, tá? E ele vai estar gerando uma chave de criptografia TLS para essa conexão. Bom, aqui está dizendo qual é o certificado, né? Quem é a autoridade certificadora da minha conexão aqui. E aqui, ó, por isso que a gente tem que criar um server certificate, tá? Porque ele vai pedir o certificado do servidor aqui para gerar a conexão e estabelecer a conexão de forma correta, tá? Parâmetro Diffie-Hellman, 2048 bits, tá? O Diffie-Hellman ele serve justamente para fazer essa troca de chaves, tá? Não, no caso, eu fornecer a chave, mas e sim a hora que ele está estabelecendo a conexão, ele fazer a troca de chaves, né? Tá? Aqui tem mais alguns algoritmos de criptografia que são utilizados. Então, esse aqui é um algoritmo de criptografia utilizado para o canal de dados, tá? E a negociação de criptografia desse canal, tá? Aqui tem o que estará disponível, pessoal, assim, ó, tudo que vocês colocarem aqui tem que estar no cliente, senão o cliente não estabelece conexão. Então, a gente vai fazer ali, vai deixar esses padrões aqui de criptografia, pode ser tranquilamente alterado conforme a necessidade de vocês de criptografia, mas no cliente tem que ter essas informações também, senão a conexão não estabelece, tá? Aqui, ó, hardware criptografia, se a gente quer utilizar algum hardware de criptografia ou não, tá? Aqui a profundidade do certificado, então quando o certificado, a gente trabalha com um certificado de autoridade certificadora e trabalha com uma outra autoridade certificadora intermediária, então a gente tem que dizer como que vai trabalhar esse certificado de criptografia. Na verdade aqui, como eu utilizo o padrão, eu utilizo o cliente server porque é só o cliente que gerou a chave de criptografia, não tem nenhuma autoridade certificadora intermediária. Vocês podem ter, funciona mais ou menos como uma árvore, né? Então tem a primeira, que é a autoridade certificadora, e tem a intermediária que está no meio ali. Tá? Importante para nós, pessoal, túnel network, tá? Aqui a gente tem que colocar qual vai ser o nosso túnel, tá? Qual que vai ser o túnel, que vai ser exatamente nessa imagem aqui, essa conexão direta aqui, ó, que a gente está vendo. Então, observe o seguinte, a minha máquina aqui cliente, eu esqueci de colocar aqui, ela utiliza uma rede 172, deixa eu confirmar aqui qual é a rede que ela está pegando, que aí eu já explico para vocês aqui. Eu vou colocar aqui, vou ver qual é o IP da rede da máquina interna, porque a minha máquina interna ela teve que ficar numa rede diferente para não dar conflito. Deixa eu alterar aqui. O que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, a rede aqui interna lá dentro do Google Cloud, aqui, ela tá com IP 192.168.0.0/24. Então é uma rede /24 192.168.0.0. Na minha máquina virtual que eu vou estabelecer a conexão, olha só,
a minha rede é 192.168.0.0/24 também. Tá? Isso vai dar conflito, não tem como rotear uma rede 192.168.0.0 para uma rede 192.168.0.0. Isso não tem como fazer esse tipo de roteamento, tá? Então, eu vou alterar aqui no meu virtualizador, que eu estou usando uma máquina virtual para exemplificar para vocês. Eu vou alterar a configuração de rede do meu virtualizador para que ele pegue uma conexão com endereçamento de IP que eu consiga não haver conflito no nosso cenário, tá? Então alterei ali, deve alterar na sequência aqui já o endereçamento de IP. ipconfig barra, já nem precisou executar o ipconfig, que já foi ali, tá? Então deixa eu voltar aqui rapidamente. Deixa eu apagar aqui. Opa, ipconfig. Tá ali, ó, 172.17.172.0 barra é 1.240, tá, pessoal? Então, aqui é 172.16.172, acho que tá na rede 0. Deixa eu ver aqui que eu não me lembro. Deixa eu maximizar a tela aqui que agora complicou aqui. Vamos maximizar a tela aqui. Aqui. Aí 172.17, na verdade não 16, tá, pessoal? 172.17.172.0, tá? Então, essa rede vai conseguir chegar naquela e aquela lá vai conseguir enxergar esse cara aqui tranquilamente, tá? Só que aí nós estávamos falando do túnel, tá, pessoal? O túnel, ele tem que ser diferente dessa rede aqui, tá? Dessa rede que eu estou tentando chegar, diferente da WAN dele, que é 10.128.0.0/24, e diferente do cliente que está tentando conectar, que é 172.17.172, tá? Eu posso colocar, por exemplo, uma rede de túnel de 172. Deixa ele responder aqui que meu micro está dando uma travadinha por causa do vídeo, tá? 172, eu posso colocar 172.1.0.0/24, por exemplo. Opa, não saiu barra 24 ali. Barra 24. O teclado tá diferente, tá, pessoal? Porque tá na nuvem lá e tá com o teclado em inglês e o meu teclado aqui tá em português. Bom, esse é o túnel que vai ser criado. Então quer dizer o quê? Quer dizer que toda vez que um cliente conectar aqui, né, ele vai receber um IP 172.1 alguma coisa, tá? 10 alguma coisa, na interface virtual que será criada pelo OpenVPN, tá? Bom, vamos descendo aqui. IPv4 Local Network, tá? O que é isso aqui, pessoal? Esse IPv4 Local Network quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que dizer qual é a minha rede local aqui, que eu quero que o notebook enxergue, tá? Então, a minha rede local é 192.168.0.0/24. Opa, barra 24. Tá? O que isso aqui vai me fazer, tá, pessoal? Vai me fazer jogar para o cliente a minha rede interna que está atrás do meu firewall lá para o cliente conseguir enxergar. Por que tem que ter isso? Porque o nosso objetivo é chegar no servidor. Tá? Então, seja lá um servidor de banco de dados, seja um servidor de arquivos que vai ter naquele lado lá, meu objetivo é chegar lá. Certo? Compressão, tá? Aqui a compressão é interessante a gente colocar algum tipo de compressão para que a gente possa diminuir o tamanho do consumo de dados naquela VPN. Lembrando que a conexão VPN ela acaba sendo um pouquinho mais lenta. Eu não sugiro utilizar navegação por ela, tá? O pessoal usa um proxy na VPN,
enfim, outras soluções aí para controlar o que o pessoal está acessando. E, cara, isso acaba deixando muito lenta a navegação. Eu prefiro não fazer isso aí. Mas a compressão é importante a gente fazer, tá? Push compression, tá? Aqui a gente diz que quer empurrar para o lado do cliente a parte de compressão, tá? Vamos lá. Essas outras partes aqui eu acabo não utilizando, tá? Tipo de serviço, se a gente quer colocar um tipo de... sei lá, vai trafegar um VoIP ali dentro, tá? Se tu tem uma classificação de VoIP dentro daquele tipo de serviço, tu colocaria, tá? Interclient communication, habilitar a comunicação entre clientes. Também, esse aqui é até interessante a gente colocar, tá? Esse aqui não é ideal a gente colocar, tá? Aceitar múltiplas conexões de um cliente, porque a ideia tua aqui é fazer com que um cliente tenha um acesso, cada cliente tenha seu acesso, não vários clientes tenham... um cliente tenha vários acessos, aí tu não vai ter um controle de como que vai ser teus dados, tá? De que maneira tu vai controlar essas pessoas acessar, tá? Bom, aqui como que vai funcionar a nossa conexão da subrede que está gerando, então naquele túnel vai gerar uma subrede, então cada cliente vai receber um endereçamento de IP, ou eu faria uma rede isolada, né? Tipo, para cada conexão ele vai gerar um /30 daquela rede que eu coloquei ali, e aí o cliente só vai conseguir enxergar o servidor e nada mais, tá? Bom, aqui são algumas opções de ping para manter a conexão, enfim. E aqui a gente tem a parte de domínio. Aqui eu acho interessante, ó, DNS Default Domain, tá? Se a gente colocar isso aqui, a gente consegue colocar, por exemplo, o domínio que eu criei no meu servidor, tá? O meu servidor lá tá novo domínio.local, que foi o domínio que eu inventei aqui para aula, tá? A gente consegue prover para o cliente também uma lista de endereçamento de IP de servidor. Eu posso colocar o 192.168.0.10, que é o meu servidor, onde tem o domínio local esse aqui, tá? Então, o cara responsável por esse domínio local é 192.168.0.10. Isso aí é aula de DNS lá de servidores. Não vou entrar no mérito aqui, mas aquele domínio ali tem um responsável. O responsável é o 192.168.0.10, tá? Aqui tem algumas opções que não são tão interessantes para habilitar o NTP, enfim, depende da demanda de cada um, tá? Criação de gateway, se a gente quer criar o gateway, IPv4, IPv6, normalmente eu trabalho só com IPv4, tá? E aqui se a gente quer aumentar o nível de log para entender quando ocorre algum erro. Bom, feito isso a gente já consegue salvar, tá? Bom, salvei. O que a gente tem que fazer, pessoal? A conexão VPN vai chegar onde? Vai chegar na minha interface WAN, apesar de ser um endereçamento IP interno, vai chegar na interface WAN e vai conectar na porta UDP 1197. Só que assim, Firewall por padrão ele tem a interface WAN fechada, tá? Então eu preciso abrir a porta 1197 para que ela receba uma conexão na WAN. Então eu vou em Firewall, vou em Rules, ou seja, regras, tá? E habilito a conexão na WAN. Então eu digo que na WAN, tá, eu vou passar todos os pacotes na interface WAN, endereçamento IPv4, qual protocolo? UDP, tá? Origem, não sei quem é que vai estabelecer a conexão, então eu não tenho como colocar a origem. Então assim, eu estou fazendo uma VPN para todos os meus funcionários conectarem. Eu não vou saber o endereçamento de IP de cada um, até porque os IPs são dinâmicos, então não tem como colocar a origem, tá? Mas o destino eu sei. Então o destino é minha interface WAN, meu endereçamento de IP da WAN, destinado à porta 1197. 1197, certo? Então aqui eu digo que vai receber essa conexão. Eu vou habilitar o log aqui, não precisa, tá? Pra gente acompanhar isso depois, tá? Dá um salvar, dá um apply. Então a gente tem a conexão, a interface WAN recebendo esse tipo de conexão via UDP, tá? Pessoal, outra coisa, tá? Aqui, ó, se a gente observar, clicar em OpenVPN, VPN, a gente tem essas opções aqui.
mas não temos como exportar esses dados para um cliente. Então eu vou em Package Manager, System Package Manager, tá? Vou em Available Packages, e aí aqui eu vou procurar por Export, tá? E aí tem aqui, ó, OpenVPN Export, mando instalar. O que isso aqui vai fazer, tá, pessoal? Ele vai fazer com que eu consiga exportar conexões ou arquivos de conexões para os clientes que forem necessários, tá? Então ele te abre uma maneira de tu exportar a configuração sem precisar gerar ela manualmente. Se eu for em VPN agora, ó, vai estar lá, o cliente export, tá? E aí aqui no cliente export tem as opções de exportar a conexão ou não. Então eu tenho as opções de configuração, e aí eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Se a gente observar que no export não tem como exportar nada, porque não tem nenhum usuário cadastrado. Então eu vou gerar um usuário para mim, tá? Eu vou gerar um usuário, eu vou em Add, vou gerar um usuário chamado Robson, tá? Vou colocar um password, tá? Esse password aqui é para o usuário Robson conectar, certo? Vou colocar para gerar um certificado, tá? Vou colocar aqui Robson. Vai gerar um certificado, porque esse certificado vai ser exportado junto depois, tá? Beleza, criei um usuário Robson aqui. Então eu fui em System, User Manager e criei um usuário e mandei gerar o certificado, certo? Agora se eu for em OpenVPN, em cliente export, tá? Vai ter o Robson para exportar ali, tá? Para conexão TLS sem algum tipo de autenticação por enquanto, tá? Então observe a quantidade de opções que ele te dá para exportar, tá? A maioria das vezes eu utilizo o Most Client, porque aqui ele gera um arquivo de configuração que eu posso importar em qualquer cliente. Mas se vocês quiserem, ele tem a opção de gerar executáveis aqui já com o arquivo de configuração, enfim, com todas as configurações internas para o OpenVPN, tá? Mas como eu fui no site, baixei o OpenVPN, porque eu queria baixar ele para mostrar para vocês a importação. Aí eu vou baixar só o Most Client aqui e vou fazer a instalação lá no cliente, tá? Porém, antes de eu fazer isso, eu tenho que voltar e entender a situação de novo daquele NAT que eu tenho lá do Google Cloud, tá? E do nosso modem em casa, se a gente estivesse rodando em casa. O que é isso? Primeiro, qual cliente que eu vou gerar a conexão? Aí aqui, se tiver ele, vai estar... se tiver só ele, vai estar somente ele disponível. Agora, se a gente tiver mais de uma conexão VPN, que pode ser o caso, como por exemplo, eu tenho um servidor matriz onde conecto 8 filiais. Vai ter as 8 filiais aí disponíveis para ser exportada, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, Hostname and Resolution, tá? Aqui ele dá interface IP address. O que acontece se eu deixar assim e simplesmente exportar, tá? Vamos ver. Vamos exportar lá. Most Client, ele vai fazer um download do arquivo, a gente salva o arquivo, vou salvar no desktop do meu servidor lá, tá? E vou mostrar para vocês esse arquivo de configuração. Tá lá o arquivo, tá? Ele salva um arquivo OVPN, tá? E eu consigo abrir ele com um editor de texto ou um Notepad, por exemplo. Aqui, ó. Vou botar aqui para sempre abrir com ele para a gente poder clicar e abrir. Olha só que interessante esse arquivo, tá? Ele mostra todas as configurações de geral, a interface de rede, qual é o algoritmo de criptografia, se está utilizando TLS Client, resolução de DNS. E aqui, ó, pessoal, Remote, tá? Olha só o que ele está fazendo. Ele disse que ele está discando para o servidor na porta 1197 UDP no IP 10.128.0.7, tá? O que tem de errado aqui, pessoal? É o seguinte, né? Ele, pelo arquivo aqui, ele está dizendo que eu estou no cliente e eu vou discar. Olha, disca para mim o 10.128.0.7. Mas o notebook não conhece esse endereço de IP. Como é que ele vai chegar lá no 10.128.0.7? Ele conhece o 35.208.199.204. Então, o
que acontece? Eu teria que trocar isso aqui para 208.199.204. Se eu salvar aqui, vai funcionar, certo, pessoal? Mas, para não ocorrer esse erro, tá? O que eu sugiro para vocês? Eu sugiro para vocês fazerem o seguinte, tá? A gente pegar, deixa eu fazer voltar aqui para o servidor. Opa, aqui. A gente pegar aqui, ó, e colocar outro host name resolution. A gente coloca outro. E aí aqui a gente coloca o IP 35.208, opa, de novo, 208.199.204. E aí salvar como default, tá? O que vai acontecer toda vez que eu exportar o arquivo, certo? Já vai vir com aquele endereçamento de IP. Isso se o IP de vocês não mudar. Se o IP for dinâmico, esquece o que eu estou falando, tá? Vocês têm que usar alguma coisa relacionada a nomes, tá? Com resolução de DNS, ou toda vez que mudar o IP, vocês mudarem o IP aí, tá? Então, muito cuidado nesse sentido, tá? Bom, vou pegar eu vou passar o certificado lá para a máquina, tá? Eu vou passar o arquivo VPN lá para a máquina para a gente fazer a conexão. Então eu não consigo fornecer esse certificado de outra maneira, a não ser que eu poderia, num cenário de uma empresa, eu pegar o certificado, colocar num pendrive, passar para dentro da máquina cliente e tudo feito. Pegar e disponibilizar isso dentro de um servidor web meu que esteja disponível, e aí cada vez eu vou lá e faço download para cada cliente que eu for gerando. Funciona? Funciona perfeitamente. Aqui no meu cenário é um pouquinho mais complicado, eu tenho que passar o arquivo de uma máquina virtual que está na nuvem para uma máquina virtual minha aqui, então eu vou dar uma pausadinha no vídeo e retorno em seguida com o arquivo já lá na máquina. Então, pessoal, o que eu vou fazer, né? Dentro do cliente Export aqui, a gente vai fazer um download do archive. O que é o archive? Tá? O archive é esse arquivo zip, e dentro desse arquivo zip vem o arquivo de configuração, o certificado e a chave do usuário. Então, cada usuário que vocês gerarem no sistema, vocês vão ter um certificado. Então, esse é o cenário número 1, né, onde nós não estamos ainda trabalhando com Active Directory, tá? Porém, eu consigo gerar chaves para usuários através de certificados, tá? Isso é uma grande vantagem, né? Por exemplo, eu estou lá com um usuário Robson, ele está conseguindo conectar na minha rede e em determinado momento ele foi desligado da empresa. Eu vou lá e revogo esse certificado e o usuário já não consegue mais autenticar na minha rede. Isso é uma possibilidade, tá? Então eu peguei vou pegar o arquivo zip, tá? Vou copiar para a minha máquina cliente. Então, sei lá, o usuário tem um notebook dele. Aqui está o notebook do usuário. Eu pego esse arquivo zip, eu copio para a máquina cliente esse certificado, extraio ele, tá? Então eu extraí ele ali, ó, tá extraído na área de trabalho. Tá aqui os arquivos, né, os 3 arquivinhos. O que eu vou fazer? Tô com o OpenVPN instalado, que eu baixei da internet lá, o OpenVPN GUI, certo? Direto do site OpenVPN. Vou em importar arquivo. Na hora de importar arquivo, eu procuro a pastinha e clico no arquivo OVPN, que é o único que vai aparecer para ele, certo? Importou. Quando ele importa, pessoal, dentro do User Profile do Windows, tá? Ele cria um diretório OpenVPN, e dentro desse OpenVPN tem um arquivo config, tem um diretório config. Dentro desse diretório config fica o arquivo de configuração, a pasta do arquivo de configuração de vocês, certo? Se vocês observarem aqui, está aqui o arquivo de conexão do OpenVPN, certo?
Vamos abrir ele como texto aqui para a gente dar uma olhadinha rapidinho. E a gente vai observar que o que? Ele pede o certificado do usuário numa extensão P12, que é aquele que vem junto, e ele pede a chave do usuário, tá? Só que aí o que acontece? Se a gente simplesmente importar e mandar conectar, vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Se a gente pegar e observar os logs ali, ó, visualizar logs, vai dizer que ele não consegue encontrar a chave e nem o certificado, tá? Porque o certificado e a chave não estão dentro do diretório de configuração. Então eu pego o diretório, pego o certificado e a chave, copio e colo lá dentro do diretório de configuração do User Profile, certo? A partir desse momento eu vou conseguir conectar, certo? Aqui ele está dizendo o tamanho do MTU, que está inválido, e a compressão que não está funcionando, mas isso aí são detalhezinhos, tá? E aí ele dá um IP atribuído à minha máquina, ou seja, minha máquina recebeu do meu servidor lá no Google Cloud um IP 172.1.0.2, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ipconfig, tá? Tá ali o IP, ó, certo? Não tem um gateway padrão, mas ele está configurado da maneira certa. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Se eu der um halt print no Windows, observa o seguinte, tá? Que existe uma rota, tá? Para a minha rede 192.168.0.0/24 através do IP 172.1.0.1, que é o endereço que o servidor assumiu para a minha máquina. Então, a partir desse momento, se eu fizer o meu tracert, tá, para o IP 192.168.0.10, que é meu firewall, tá, ele vai trafegar por dentro da VPN e vai chegar lá no outro lado, certo? Dentro do meu servidor, tá? Ele vai fazer o caminho até o firewall, certo? Mas sem passar pela internet. Na verdade, para a internet vai ser um pacote UDP saindo de uma ponta e conectando em outra sem a gente conseguir entender. Não funcionou o tracert, vamos ver por quê. Olha só, pessoal, o que eu preciso lembrar? A gente está falando de um firewall, né? Então, existem regras para a conexão VPN quando tu cria uma interface VPN aqui. E eu preciso liberar o tráfego de pacotes ali. Inicialmente, tá? Eu vou liberar tudo, certo? Dentro dessa VPN aqui. Por que eu vou liberar tudo? Porque nesse cenário eu entendo que a máquina do cliente tem que chegar no servidor. Isso é o que me importa no momento. Então, eu não preciso me preocupar com o que está trafegando ali, certo? Então eu liberei tudo para a gente fazer evidenciar o tracert, tá? Então a gente consegue evidenciar o quê? Que a máquina chegou até o 92.168.0.10 através de um único salto. Só que o pacote não passou por um único roteador, passou por todos aqueles roteadores que a gente viu lá no início. Vamos tentar chegar no Active Directory lá do lado, que é o 5, né? Olha só que interessante. Ele vai passar pelo firewall, né, e vai chegar lá no Active Directory. Olha só que interessante. Então ele conseguiu chegar lá sem problema. Pessoal, esse nome aqui que apareceu aqui foi por causa do reverso da internet que ele consultou e identificou aquilo ali. Mas não tem nada a ver, tá? É só uma questão de DNS aí, tá? Mas ele não está navegando pela internet. Bom, o que eu preciso fazer aqui para encerrar essa aula, tá? Para a gente ver o estabelecimento da conexão como um todo, tá? A gente viu aqui que estabeleceu as conexões e ele gerou as rotas, certo? Eu vou desconectar, certo? E vou abrir uma ferramenta que o pessoal de rede conhece bem, que é o Wireshark, tá? Que é uma ferramenta de sniffer de rede, tá? Então ele vai olhar meu ambiente de rede como um sniffer. Então ele fica capturando informações da minha rede conforme a minha necessidade, conforme eu designar.
O que eu vou fazer? Eu vou fazer o papel do cara que está no meio do caminho, que é um hacker, por exemplo. Tá? Eu vou fechar essa conexão aqui, ó, que eu tenho no servidor, para não gerar pacote nenhum nessa máquina aqui, certo? Então assim, ó, essa minha máquina ela não está solicitando nenhum arquivo, né? Tirando aqueles arquivos do Windows que normalmente solicita, que é o Windows Update, essas coisas. Então, são esses arquivos. Vou identificar o IP da minha máquina aqui rapidamente, para não torná-la mais extensa ainda. Tá aqui, ó, 172.17.172.4. Então, eu vou colocar aqui, ó, ip.addr igual 172.17.172.4, certo? Isso é a DDR, faltou um R lá, ficou vermelho, faltou um R, tá? E eu vou colocar and ip.addr igual ao meu IP do Google, que é 35.208.199.204, tá? Então eu só vou pegar tráfego relacionado a essa conexão do Google, tá? Bom, olha só, não estou trafegando nada daquela máquina para o Google, tá? Talvez tenha algum pacote de volte, alguma coisa assim, um resquício da conexão anterior, mas olhando assim, ó, não tem nada, tá? Não tem nada. O que eu vou fazer? Eu vou até minimizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui rapidamente para a gente conseguir evidenciar isso. Seria legal se eu conseguisse colocar na mesma tela, tá? Eu vou tentar jogar para o lado aqui, ó. Vou botar aqui assim. E aí aqui, ó. O Windows não me deixa diminuir aqui. Ó, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou clicar em conectar, tá? E a gente vai observar o que acontece lá no Wireshark, tá? Eu cliquei em conectar e cliquei em desconectar, tá? Olha só, gerou um tráfego lá no Wireshark, tá? Olha só, que interessante. Gerou o tráfego, né? Dizendo que a minha máquina 172 tentou conectar no IP 35.208.199.204, certo? Esse tráfego, se vocês observarem aqui, ó, no conteúdo do pacote, tá? No dado do pacote, certo? Nos dados, ele está criptografado, certo? Ó, ele está criptografado. Por quê? Porque ele está estabelecendo a conexão TLS através dos certificados. Então ele está criptografado, certo? Vai chegar uma parte aqui que ele vai mostrar o certificado, que é o momento em que o usuário está autenticando, mas é a chave pública. Então a chave pública ela pode ser exposta, ela não pode ser exposta à chave privada do usuário, tá? Aqui ele está autenticando. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, tá? Aqui, estando estabelecida a conexão, tá? Eu vou zerar de novo essa coleta aqui, vou mandar coletar de novo, certo? E vou fazer o seguinte, tá? Vou mandar conectar, vou deixar estabelecer a conexão, certo? Vou mandar estabelecer a conexão e vou começar a dar um ping para o servidor lá, ping 172, vamos botar aqui no servidor 192.168.010-T. Então eu estou gerando um pacote XMP, um ping, tá, para aquele servidor. Vamos ver como é que está lá no Wireshark isso, para ver se o usuário consegue ver que está trafegando um ping para lá. Detalhe, o ping é XMP, né? Olha ali, ó, tá dando um UDP, tá? Tá dando um pacote UDP. Eu consigo ver que é um ping? Não, não consigo ver que é um ping. Por quê? Porque ele está criptografado dentro do túnel na internet. Então, para o man in the middle, para o cara que está analisando o pacote de fora, cara, aquilo ali é um pacote criptografado. Ele não consegue ver o que está trafegando, ele só consegue ver que tem algo trafegando desse endereço para esse endereço, do endereço do Google, da máquina para o Google. Mas ele não consegue ver que eu estou trafegando um ICMP, por exemplo, tá? Isso é muito legal. Quer ver, ó? Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos cancelar esse ping aqui e vamos abrir um acesso de terminal
para aquele servidor lá que a gente tem lá dentro, tá? Que é o 192.168. Olha só, estou conectando no IP interno da máquina, tá? 5 lá no servidor lá, olha só, consegui conectar lá dentro do Google, dentro do lado de dentro do servidor, né? Então, novo domínio, né? Novo domínio barra administrator, a minha senha. E aí, consegui conectar lá dentro, ó. E o único pacote que eu estou gerando é um pacote RDP, tá? Que é um pacote TCP na porta 3389, tá? Lá para dentro do servidor. Vamos ver como é que está aparecendo isso aqui. Cadê a porta 3389? Não aparece, por quê? Porque está criptografado, pessoal. Olha só a segurança que a gente está colocando na rede. Olha só que legal. Tá, pessoal? Acredito que tenha ficado claro isso para vocês. Então, na próxima aula, a gente vai complicar um pouquinho mais esse cenário que a gente já tem. Então, fiquem ligados aí que a gente vai, em breve, colocar mais videoaulas. Valeu por hoje, pessoal.